Você sente que nasceu para criar, para viver com leveza, para voar, só que sempre acaba voltando para os mesmos padrões, repetindo as mesmas coisas na sua vida e se sentindo preso de alguma forma? Talvez isso não seja azar ou falta de força de vontade, mas sim algum padrão invisível que você tem no seu mapa astral e que precisa ser descoberto e realmente virar a chavezinha para que você de fato consiga seguir em frente sem esse desafio repetindo na sua vida. Eu já vivi vários padrões repetitivos na minha vida que eu não conseguia compreender por que eu passava por aquilo, até que, de fato, eu entendi que no meu mapa tinha alguns posicionamentos que eles são mais intensos, mais complexos de virar aquela chavezinha, né? Por exemplo, os planetas na sombra são uma explicação que a gente pode realmente entender um pouquinho sobre isso, que às vezes a gente nega muito a energia de um planeta e a gente precisa integrar aquele planeta. Então, eu falo bastante sobre esse assunto na astrocartografia, mas não é só sobre os planetas na sombra. Existem pontos no nosso mapa que realmente são mais difíceis da gente virar a chave. Eu diria que é um pouco kármico mesmo, né? Não sei se você acredita ou não em karma, mas eu já entendi que alguns pontos realmente são kármicos, outros são mais fáceis de só ver ali que a gente tem um padrão e a gente consegue mudar, às vezes sozinho, ou fazendo uma terapia, alguma coisa, a gente consegue mudar. Mas existem alguns que, assim, são umas viradas de chaves que a gente tenta, faz terapia, faz coisas, às vezes não funciona muito, vira uma coisa aqui, outra ali, mas demora um tempo para a gente compreender melhor, né? E um desses pontos, por exemplo, é a questão do Nodo Norte e do Nodo Sul, que fala muito sobre a nossa direção de vida, o que a gente veio viver nessa vida, nosso propósito de vida, mas também sobre os aprisionamentos que a gente trouxe de vidas passadas ou dos nossos ancestrais mesmo. Então são coisas que assim a gente está acostumado muito, é como se a gente já veio com esse padrão de que a gente é desse jeito. Só que o nosso Nodo Norte é justamente a gente ter meio que a direção contrária, seguir na direção contrária daquilo que a gente já tem enrustido em nós. Então, às vezes, eu sou uma pessoa que lido muito bem com as relações, sou super dependente, às vezes, até dos outros, das opiniões, tal, sempre estou opinando ali com os outros e sempre estou interagindo e tal, mas talvez nessa vida eu vim justamente para aprender que eu preciso ser sozinha, sem tomar decisões sozinha, não preciso ser, não posso me casar, não posso ter parcerias e nada. Não, mas eu vim entender que muitas vezes eu vou precisar tomar decisões por mim mesma, sem depender de outras pessoas. Então isso é um padrão que às vezes é muito mais difícil de virar, porque o Nodo Sul ele é algo mais enraizado. São vários padrões que a gente tem que eles são meio invisíveis e fala sobre várias áreas da vida, sabe? Eu tenho até um curso, A Bússola da Vida, que fala muito sobre esses padrões e, nossa, tipo, quando eu realmente compreendi esse assunto, muitas chaves viraram, sabe? De padrões mesmo que eu tinha na minha vida que eu não conseguia entender por que eu era daquele jeito, por que era tão forte em mim, que eu tentava fazer diferente e tal, e ficava ali enraizado, até que realmente eu fui trabalhando, fui investindo nisso e compreendendo que às vezes as coisas têm um tempo também, né? Que o tempo é Saturno, e Saturno é outro padrão no nosso mapa, às vezes que é um pouquinho mais complicado da gente entender, porque ele mostra assim onde a gente tem umas limitações. Então, onde a gente pode ter mais limitações, onde pode ser mais complexo para a gente amadurecer, para a gente lidar com a vida, né, adulta, porque Saturno ele fala muito da maturidade, mas que às vezes tudo vai depender do tempo. Então, onde a gente tem Saturno, às vezes ele pode falar que com o tempo a gente vai conseguir compreender aquela área da vida, né? Mas Saturno também comanda outras áreas do mapa, por exemplo, a área de Capricórnio e a área de Aquário. Se você não tem Saturno nesses planetas, tem mais essas duas áreas que também podem estar envolvidas no jogo de Saturno. Então, são coisas que a gente vai compreendendo no nosso mapa e a gente vai vendo, peraí, eu tenho esse desafio aqui, esse possível desafio nessa área, então deixa eu entender o que é esse desafio, como que eu posso lidar com isso de maneira melhor. E o nosso mapa mesmo já pode ter as respostas ali, essa questão dos planetas na sombra, de integrar os planetas, também pode ser muito interessante para a gente conseguir virar chavezinhas, né? Só que isso é um assunto que eu explico no meu curso de astrocartografia, que ele é bem profundo mesmo, também que mesmo que eu tenha ali um planeta muito mal posicionado, vamos dizer, no meu mapa, que está em debilidade, digamos, que é uma linguagem mais técnica, né? Está em debilidade, ele está ali com aspectos tensos com outros planetas, com Saturno, por exemplo, com Marte. Mesmo assim, eu posso virar a chavezinha, aquele planeta não vai ser kármico, não preciso levar aquele desafio
a minha vida inteira, então, só porque eu tenho ali uma Vênus na casa 7 em quadratura com Saturno e com Marte ainda, eu nunca vou conseguir um relacionamento sério, que seja tranquilo, que seja leve. Não, eu posso conseguir, mas talvez eu vou ter que primeiro passar por alguns desafios, entender que existem limitações ali, bloqueios, ou passar por algum relacionamento abusivo, difícil, mas até que eu vire a chavezinha. Então, se você atrai relacionamentos abusivos, por exemplo, pode ser que no seu mapa tenha um posicionamento ali que mostra isso, mas você pode entender a lição, o recado que você veio aprender nessa vida e você virar essa chavezinha. Por isso que a astrologia, ela não é regra, você não precisa usar astrologia se você não quiser. Muitas pessoas vivem aí felizes e não usaram astrologia, mas a astrologia ela vai facilitar de você compreender as coisas e acelerar muitos processos que talvez a gente, se não soubesse do nosso mapa, a gente levaria tipo 20, 30 anos para resolver. Sabendo do nosso mapa, pode ser que em um ano, ou poucos meses, ou dias até, a gente consegue resolver coisas que a gente ficaria penando milhares de vezes, achando que eu nasci para ser assim, então vai ser sempre assim e tá tudo certo, né? Às vezes a gente aceita coisas que não precisa aceitar, sabe? Claro, tem coisas na vida que a gente precisa aceitar que a gente não pode mudar porque não depende da gente. Mas tem muitas coisas que a gente aceita, minha família toda é assim, então eu também vou ser assim. Não é bem dessa forma. A gente pode mudar muitas coisas. Basta a gente se conhecer e a gente querer fazer as mudanças de fato. Então vamos entender que no nosso mapa nenhum padrão é uma sentença, tipo que é a vida inteira que você precisa levar aquilo. Eles podem apresentar medos, inseguranças, autossabotagens que vão surgindo na nossa vida, mas a gente, tendo consciência disso, a gente consegue virar a chavezinha. Então esses medos, essas sabotagens, elas vão nos dominar até a gente ter consciência e fazer a nossa parte também, né? Porque os planetas, eles não fazem nada, eles são só identificadores para que a gente entenda padrões, questões, desafios que a gente tem na nossa vida, ou também qualidades e questões que a gente pode realmente desenvolver na nossa vida, habilidades, tudo que a gente pode ser aquela pessoa, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Não quer dizer que só porque eu tenho um posicionamento maravilhoso no meu mapa, eu vou ser uma pessoa super habilidosa ali, que sei de tudo, que recebe dinheiro com facilidade. Não, porque às vezes eu preciso desenvolver aquilo, principalmente tipo, o Nodo Norte, né? Ou essa questão dos planetas em debilidade também, ou essa questão do posicionamento dos planetas. Às vezes as pessoas acham que alguém que não tem nenhum aspecto tenso no mapa vai ter uma vida muito mais fácil e fluida, só que na verdade não quer dizer. Às vezes as quadraturas elas são interessantes porque as quadraturas elas nos fazem agir, enquanto quem tem só trígonos e sextis às vezes fica lá naquela zona de conforto e tipo acha que tá tudo bem, só que não tá desenvolvendo os aspectos mais elevados do seu mapa, né? Então não adianta ter um planeta mega posicionado se você não tá desfrutando daquilo tudo, né? Os planetas eles não vão ser já prontos na nossa vida, mesmo que tenha um posicionamento lá, nem tudo está pronto. Muitas coisas a gente precisa desenvolver, então mesmo que eu tenha um posicionamento muito bom, eu posso estar precisando ativar aquilo na minha vida, e mesmo que eu tenha um posicionamento muito ruim, eu posso também estar compreendendo aquilo, entender que é mais difícil, mas eu posso virar assim a chavezinha e me tornar um especialista em relação àquele planeta também. Que é interessante você entender o seu mapa astral, se aprofundar e realmente estudar a astrologia, porque só você vai entender de verdade alguns contextos na sua vida, algumas coisas mais profundas. Por isso que o autoconhecimento é super importante. Se quiser fazer uma leitura de mapa astral comigo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para o meu atendimento de mapa astral, porque nessa leitura eu explico sobre todas as áreas da sua vida, né, o contexto geral, quais podem ser os desafios mais tensos que você tem, quais que podem ser as habilidades também que você pode desenvolver, né, carreiras, áreas que são mais favoráveis para você. Então é muito interessante você se conhecer, mas não só fazer a leitura e tá lá guardado, é pegar e depois usar essa ferramenta como autoconhecimento, que você vai se tornar uma pessoa muito melhor, e daqui a alguns anos você vai ver o quão importante foi ter descoberto essa ferramenta e desenvolvido na astrologia, porque você vai estar vendo uma vida totalmente diferente do que é que você vive hoje.